Salve, salve pessoal! Que bom ver você por aqui, que é o professor Michel Bernardo de Matemática. E hoje eu venho, nesse vídeo agora, trazer uma aula revisional, uma aula trazendo aí o que é mais importante sobre progressão aritmética, PA. Nessa aula você vai aprender a usar a fórmula do termo geral, usar a fórmula da soma dos termos da PA, entender ali a classificação da PA, ou seja, é uma aula em que você, se você não sabe nada sobre PA, você vem do zero, você vai entender o básico, o início aí desse conteúdo importante aí do primeiro ano do ensino médio, e no final, como eu tenho feito aí em todas essas aulas, a gente vai resolver algumas questões vestibular, inclusive do Enem, tá, em que aborda esse tema aí, progressão aritmética. Então, vamos para a aula? Vamos lá. Trago aqui no caderninho. O que é uma progressão aritmética, né? Primeiramente, eu preciso entender o que é uma progressão aritmética. É uma sequência, toda sequência de números, né? Em que cada termo está escrito ali, ó, a partir do segundo, né? Porque eu preciso ter uma referência anterior. Então, quando eu pego o primeiro termo, atrás do primeiro termo não tem ninguém. Então, por isso que a gente define assim. É toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante dada. Essa constante dada a gente chama de razão da PA e a gente usa a letra R. Nas fórmulas aí a gente usa esse R. Tá? Então, tem que ficar claro aqui que a gente está falando, ó, de uma soma, tá? Deixa eu, ó, termos importantes aqui, ó. A gente está falando de uma soma, tá? E esse valor, essa constante, é chamada de razão da PA, tá? É a razão da PA. Então, a gente vai pegar um número, vai somar essa constante e vai sem parar. Se não parar, essa PA é infinita. Se parar, ela é finita, tá? Então, exemplo aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. Peguei uma PA 1357. Bom, olha só. A PA 1357, o 1 é o primeiro termo. Aí a gente chama de A1. É a maneira de dizer os termos da sequência. A1, A2, A3. O 3 é o A2, segundo termo. O 5 é o A3. O 7 é o A4. E assim vai, tá? Bom, qual é a razão da PA? É fácil identificar quando ela está simples, assim, número inteiro, razão pequenininha. Então, você consegue ver, olha, que do 1 para o 3, a gente somou 2. Que do 3 para o 5, a gente somou 2. Que do 5 para o 7, a gente somou 2. Então, assim, está mais do que claro que a razão dessa PA é 2. Olha a definição que eu falei agora. É toda a sequência de números em que, a partir do segundo, então ali, a partir do 3, ele é determinado pela soma do anterior, o 1, mais uma constante. Essa constante é o 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 9, 11, 13 e assim vai os termos dessa PA que eu estou colocando aí no exemplo. Bom, mas como que eu acho? Tá aí a pergunta. Como achar a razão da PA sem ficar olhando o termo da frente e ver o que somou para dar ele? Então, se você pegar um termo qualquer, tipo, se eu pegar ali o quarto termo, tá? E diminuir o terceiro, vai dar a razão, né? Se eu pego um termo da frente, eu estou falando da definição, né? Se eu pego um termo da frente e subtraio o de trás, sobra essa constante que foi somada. Então, se eu pegar o terceiro e diminuir o segundo, vai dar a razão. Se eu pegar o segundo e diminuir o primeiro, vai dar a razão. Então, assim, olha, a maneira de você determinar a razão da PA, uma maneira, né, direta, é você pegar um termo da frente e diminuir o de trás. Por exemplo, 7 menos 5 vai dar 2. Se eu pegar o terceiro menos o segundo, 5 menos 3 vai dar 2. Se eu pegar o segundo e diminuir o primeiro, 3 menos 1 vai dar 2. Esse 2, ó, é a razão da PA. Muito bem? Então, para esse iniciozinho, nesses minutos iniciais, ficou entendido o que é uma progressão aritmética, o que é a razão e como que, a partir dessa razão, a gente vai determinando todo o resto da sequência, tá? Bom, o que vem em seguida? Uma rápida classificação, né, em termos aí,
como que eu classifico a progressão geométrica, né? Como eu posso dar nomes a essa progressão geométrica? Temos 3 nomes. Ou ela é crescente, ou seja, conforme eu vou passando dos termos em ordem, né? A1, A2, A3, conforme eu vou subindo os termos, esses valores vão crescendo. Ela pode ser constante, ou seja, ela se mantém o mesmo valor, ela não cresce nem decresce, ela fica fixa ali até o fim, ou ela pode diminuir. Embaixo eu botei o que é necessário para eu ter essa classificação. Então é meio lógico, né? Por exemplo, para que uma PA seja crescente, a razão tem que ser positiva. Somar um número positivo a um valor vai fazer com que ele cresça. Se a razão for 0, esse número não vai alterar. Somar 0 a um valor faz com que ele se mantenha o mesmo valor. Então eu tenho uma PA constante. Somar um número negativo nos dá a ideia de diminuir o valor, né? Por exemplo, eu tenho 10 e eu vou somar ao 10 o menos 3. Na verdade, eu vou estar fazendo 10 menos 3. Né? Eu tenho 10 reais e aí eu somo uma dívida de 3 reais. Então 10 menos 3 vai dar 7. Eu vou estar diminuindo o meu próximo valor. Do 10 eu vou passar para o 7. 10 menos 3, 7. Então essa PA ela é decrescente, tá bem? É isso só que eu preciso saber. Então vamos fazer aqui exemplo, por exemplo, uma PA crescente, olha, de uma razão 5. Vamos lá, começando com o 3. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. Tá aí um exemplo de uma PA crescente em que a razão é 5 positivo e faz ela crescer. O A1 eu parti de onde eu quis, botei 3 ali, tudo bem. Bom, uma PA em que a razão é 0, que começa com 7. 7 mais 0 dá 7, 7 mais 0 dá 7, 7 mais 0 dá 7. Olha ela constante, ela não se altera, ela não muda. Por que ela não muda? Porque a razão é 0, a razão é nula. Vamos pegar agora aqui uma razão menos 2, ó, e vamos partir do número 10, tá? 10 somado com menos 2 vai dar 8. 8 somado com menos 2 vai dar menos 6. Opa, peraí. 8 somado com menos 2 vai dar 6. 6 somado com menos 2 vai dar 4. Ou seja, ela está diminuindo porque a razão, que é essa constante que eu somo ao anterior, ela é negativa. Então faz com que ela diminua. Tá? Então aí você vai falar, então eu posso falar que a PA ela não, então não é soma, ela é subtração. Somar números negativos nos dá a ideia de subtração, tá? Mas na definição de PA é a soma, tá? Você vai somar uma constante. Bom, aí a gente vem, acho que para a parte central da aula, logo ali também no início, que é o seguinte, o termo geral. Bom, tá aqui na tela o termo geral. O que é o termo geral? O termo geral ele é uma fórmula, a gente vai chegar numa fórmula final, tá? A gente vai chegar numa fórmula final, que é a fórmula que você vai usar praticamente em todos os exercícios, todas as questões, que ela tem o poder de te levar para um termo muito lá na frente, calcular ele com muita agilidade, sem ter que fazer na mão um a um até chegar nele, tá? Então, por exemplo, como exemplo que eu dei ali, eu dei os 3 primeiros termos. Se eu te pedisse, qual é o quarto, qual é o quinto, qual é o sexto, você ia fazer na mão de um em um. E se eu pedisse assim, tá, mas qual é o milésimo? Epa, para chegar no milésimo, será que eu vou ter que ir de um em um até chegar nele? Claro que não. Então, sabendo a fórmula do termo geral, você vai fazer a conta, né? Você precisa ter o primeiro, você precisa ter a razão, e aí você vai chegar nesse milésimo muito rápido. Tá? No centésimo, no 28º, no 45º. Então a fórmula do termo geral, ela é importantíssima, ela tem que ser sabida. Você vai pegar uma questão de vestibular, você vai falar assim, mas eu fiz uma prova lá, eu fiz 3 questões lá que eu fiz tudo na mão. No Enem, nos concursos, você não tem tempo para fazer na mão. E outra, eles fazem questões em que eles pedem termos muito lá na frente. Então você não vai fazer isso na mão, tá? Você vai usar a fórmula do termo geral, vai por mim. E aí, com meu objetivo aqui, te mostrar uma das maneiras, tem outras maneiras de desenvolver essa forma, para que você lembre, para que você não esqueça,
né? Não simplesmente só memorize e daqui a pouco você vai esquecer como é que é a fórmula no termo geral da PA mesmo. Ah, estou confundindo com a PG, é multiplicado por quanto, onde que é a soma. Então, fórmula matemática tem disso, né? É muito fácil de esquecer. Então, vamos dar uma olhada, até para dar uma firmada nessa definição ali que foi falado no início da aula. Em cima da definição, eu vou fazer um procedimentozinho algébrico aqui na equação que vai sair em cada linha e a fórmula do termo geral vai sair aqui, tá? Então, eu estou escrevendo aqui os termos na vertical. A1, A2, A3, A4, A5, até a N, tá? Estou escrevendo aí os primeiros e parei no último. A N seria o último. O que eu vou escrever aqui do lado direito? Eu vou escrever a definição. Esse termo, ele é igual ao anterior mais a razão, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. O primeiro, deixa o primeiro de lado, porque o primeiro, né? A gente escreve a definição a partir do segundo. Então, acompanha aqui comigo, ó. Vou escrevendo aqui de vermelho. Quem é o segundo? O segundo é o primeiro mais a razão. E o terceiro é o segundo mais a razão. E o quarto é o terceiro mais a razão. E o quinto que eu não escrevi é o quarto mais a razão. E assim vai. E quem é esse último, esse AN? Ele é o anterior a ele, que é a AN menos 1, mais a razão. Tá, então, tá, mas e aí? Aí olha que legal o procedimento algébrico que a gente faz aqui. Ó, tirando o A1 da jogada, tá? Tirando o A1 da jogada, do A2 para baixo, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um marca-texto aqui, de amarelo, de azul aqui, ó. Eu vou pegar essa galera que está aqui do lado esquerdo da equação e vou somar. Vou somar A2 mais A3 mais A4. E aí, como eu estou somando as equações, eu estou somando todo mundo que está no primeiro membro de todas. E do lado direito eu vou somar todo mundo que está no segundo membro de todas. Que é essa galera que está aqui de amarelo, tá vendo? Então essa galera de amarelo, ó. E aqui tem gente também, aqui tem gente, vai até o último. E eu vou somar, tá? Então essa soma, acompanha comigo aqui que eu vou escrever aqui com as cores que estão, né? Então, por exemplo, eu vou somar aqui, ó, o A1, não, ó, o A1 não tá? Eu vou partir do A2. Então, ó, eu vou somar o A2 mais o A3 mais o A4 mais 3 pontinhos, vai, A5, A6, A7, até o último, pode ser qualquer um, até o AN. Isso vai ser igual, agora do lado direito, de amarelo. Em vez de eu botar A1 mais R, mais A2 mais R, mais A3 mais R, eu vou somar os termos aqui em ordem, né? Fica mais fácil de ver o que eu vou fazer depois, ó. Então, do lado direito, eu também tenho o A1, eu também tenho o A2, eu também tenho o A3 somando. Só que aí eu não tenho o AN, tá? Eu vou até o último termo que eu tenho aqui de amarelo, 3 pontinhos, é o AN menos 1. E eu tenho... quantas razões eu tenho aqui? Vou só jogar isso aqui um pouquinho mais aqui para o canto, que eu vou precisar de um pouquinho aqui. Então, olha só. Quantas razões eu tenho aqui? Quantas razões eu tenho aqui? Vamos olhar ali, A2, A3, A4. A2, A3, A4, eu tenho 3 razões, tá? Se eu fosse somando os R's, né? 1, 2, 3. Se eu colocasse até o A5, eu teria 4 razões. Que seria, então, repara que a quantidade de razão, ela é igual ao número do termo do lado, né? Então, olha só, na segunda linha, o A2, 2 razões. Na terceira linha, 3 razões. Na quarta linha, 4 razões. Na quinta linha, 5 razões. Nessa última linha, então, comprova, isso é uma lógica, uma das lógicas de ver, que a gente tem n menos 1 razões, tá? Eu tenho n menos 1 razões ali. Eu tenho R mais R mais R. Ah, você tem quanto? 10R? Se eu fosse até o 11º termo, eu teria o primeiro mais 10 razões. É isso que eu estou dizendo. E aí, olha o que acontece, ó. A gente corta uma porção de termos aí, os termos que estão do lado direito, a gente vai cortar com os termos que estão do lado esquerdo, se a gente passar um para cada lado. Então, olha só, esse A2 vai cortar com esse A2, esse A3 vai cortar com esse A3, esse A4 vai cortar com o A4 que não está aqui, mas está ali no 3 pontinhos. O AN-1, que está aqui do lado direito, ele vai ser cortado porque ele vai estar aqui.
Então, assim, algumas coisas vão sobrar. Quem vai sobrar do lado esquerdo? O AN. E quem vai sobrar do lado direito? O A1 mais essa quantidade de razões, que é um número a menos do termo que eu quero calcular. Tá? Então, se eu vou, o AN é n menos 1 razões. Se é o A15, 14 razões. Se é o A8, 7 razões. Esses termos que ficaram de amarelo, eles são os termos da fórmula do termo geral. Então, eu vou escrever e a fórmula está pronta. Tá? A fórmula do termo geral é essa bonita aqui, ó. Vamos lá, vamos botar ela mais grossinha. É essa aqui, ó. O AN, quem é o AN? É o último, é o 10º, é o 25º, é aquele que você quer descobrir. Vai ser igual ao primeiro, mais n menos 1 razões. Tá bem? Essa é a fórmula do termo geral da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 razões. Vamos fazer um exercício para fixar isso aqui? Vamos lá. Tá aqui na tela, ó. Beleza, então tá aqui na tela, vamos ao exercício para a gente poder usar essa fórmula no termo geral. Eu quero calcular o 12º e quero calcular o centésimo. A fórmula está aqui em cima. Vamos lá. Para calcular tanto um quanto o outro, usando a fórmula do termo geral, a gente tem que saber duas coisas ali, que é aonde que essa sequência começa, ou seja, qual é o primeiro termo, e qual é o padrão de crescimento dela, ou seja, qual é a razão dela. Sabendo o A1 e a razão, a gente descobre o termo que a gente quiser. Então, assim, ó, fica fácil de ver que o A1 é 2, né, que é onde ela começa, e que a razão é 3. Né? Ó, qual o número que eu vou somar 2 para dar 5? 3. Qual o número que eu vou somar 5 para dar 8? 3. Qual o número que eu vou somar 8 para dar 11? 3. Então a razão é 3. Aí se a razão, olha só, vou falar uma besteira. Se a razão começar 3 e terminar com outro, aí não é progressão aritmética. Para ser progressão aritmética, essa razão ela é constante, ela é até o fim. Ela não pode mudar no meio do caminho. Tá? Para ser progressão aritmética, não pode mudar essa razão. Ela é 3 eternamente. Ah, mas eu achei que lá no meio era outro valor. Você errou. Tá? Ou a questão está errada, ou a sequência ela tá com algum problema. Mas, por exemplo, o próximo termo tem que ser o 14, porque 11 mais 3 dá 14. Tá? Se você quiser determinar esse valor, se não for fácil para você ver qual é o número que soma, pega o da frente e diminui o de trás. 11 menos 8 dá 3, 8 menos 5 dá 3. 5 menos 2 dá 3, tá? Então, usando a fórmula que está lá em cima, vamos lá, ó. O 12º, ele vai ser igual ao primeiro, que é 2, mais... Bom, quem é o n? Bom, se eu vou até o 12º, é porque eu tenho 12 termos. Então, o n é 12, menos 1 na fórmula, vezes a razão, que é 3, tá? Então, vamos lá. Esse 12º que eu quero calcular, ele vai ser 2 mais, quanto que é 12 menos 1? 11. 11 vezes 3. Atenção, faça a multiplicação primeiro. Você aprendeu lá no ensino fundamental, para depois somar, para não fazer besteira aqui. Então, ó, esse 12º, ele vai ser igual ao 2 mais 33. Então, subindo um pouquinho aqui, o 12º, ele é 35. Tá bem? Ó, então o 12º, ele é 35. Chegamos no 12º termo dessa PA. E o centésimo? Vou fazer do lado para você ver que a conta é a mesma, né? A velocidade é a mesma. A gente só vai fazer um número um pouquinho maior, tá? Mas imagina que se fosse fazer isso na mão, para chegar no centésimo era um trabalho gigantesco de fazer 1 a 1, né? Você não vai fazer isso. Vamos lá, vamos dar só uma barreirinha aqui. E vamos fazer aqui do lado o centésimo, que é o A100. A100 é nome de carne, né? Não, é o A100. Ó, que vai ser o primeiro, que é 2. Mesma coisa do lado, né? Você pode olhar para o lado o que eu estou fazendo, né? E o que eu estou fazendo aqui. Mas, bom, agora, se eu vou até o centésimo termo, eu vou ter 100 termos na minha razão. Então, o meu n é 100. 100 menos 1 vezes 3, que é a razão. Tá vendo? O que mudou do A12 para o A100?
mudou o n. Em vez de eu colocar 12, eu coloquei 100. Ah, se fosse o termo de posição 294, troca o 100 e bota 294, você vai achar ele, tá? Então, o A100, ele é igual a 2 mais 99, que é 100 menos 1, 99, vezes 3. Então, o A100 vai ser 2 mais... 100 vezes 3 é 300. 99 vezes 3 é 297. Então, o A100, ele é 299. Beleza? Entendido, então? É a mesma velocidade de achar o 12º foi a que eu usei, né, que eu levei para achar o centésimo, né? Porque a conta é a mesma, só muda ali, em vez de eu colocar o 12, eu botei o 100. Se fosse 237, eu ia trocar o 100 por 237. Então, que isso te desestimule a não fazer os termos de uma sequência na mão, tá? A fórmula do termo geral, ela é bem de boa para você calcular aí usando ela. Bom, vamos seguindo aí na aula. O que vem agora? Mais um exercício, tá? Que é o seguinte: obtenha o primeiro termo de uma PA de razão 4 e que um 23º é 86. Você pode pensar assim, pô, eu não posso pegar lá o 23º e ir diminuindo e achar o 22º, e ir diminuindo e achar o 21º. Olha o tempo que você vai gastar para isso. Mas você chega no primeiro, se você for voltando, mas não é isso que você vai fazer, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar a fórmula. Espera aí, vamos trazer a fórmula agora, que ela saiu agora aqui da... né? Ela saiu aqui da tela, então a gente vai trazer ela, ó. A fórmula do termo geral. O AN, ele é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha a fórmula aí do termo geral. Bom, vamos lá. Quem é o AN? Olha, o AN, ele é o 86, tá? Que é o último. Você tem ele. Tá? Deixa eu só fazer uma troca de cores aqui. Então, peraí. O AN, ó, ele é o 86. Quem é o A1? Opa, é o que eu quero descobrir, né? Não sei. Se eu soubesse o A1, a questão já estava feita. Quem é o N? O N é a quantidade de termos. Ah, mas qual é a quantidade de termos? Então, se você está indo até o 23º, é porque ele é teu último. É porque você está abrindo a sequência com 23 termos. Então, o teu N é 23. E a razão está dada também no enunciado. Ó, a razão é 4. Então, olha como é que a gente tem tudo menos o que ele está pedindo. Está pedindo o primeiro. É só usar a fórmula, o termo geral aí, que a gente vai chegar nesse primeiro termo pedido. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. 86, ó, é igual ao A1, mais, entre parênteses, né, 23 menos 1, já poderia botar aí o 22, vezes 4. Vamos lá, então. O 86, ele vai ser igual ao A1, que a gente quer achar, mais 22 vezes 4. Bom, 22 vezes 4 dá 88. Então, 86 é igual a A1 mais 88. Bom, equação muito simples, equação básica aí do primeiro grau. Passa 88 para o lado do 86. A gente conclui que o A1 é 86 menos 88. Ou seja, o A1 ele é menos 2. Ele é negativo. Não gostaria que você fizesse essa... Deixa eu só subir um pouquinho. Eu não gostaria que você fizesse essa comprovação na mão, tá? Para chegar na conclusão de que essa resposta está certa, mas se você fosse de 1 em 1, de 2, né, descendo de 4 em 4 a partir do 86, você ia chegar lá no primeiro termo, que ele é negativo, tá? O primeiro termo ele é o primeiro negativo, depois o segundo ele já é 2, porque menos 2 mais 4 dá 2. Aí o terceiro termo ele já vai dar 6, e aí o outro termo vai dar 10, e aí o outro vai dar 14, e a gente vai chegar lá no 23º, no 86. Tá bem? Então, um exercício um pouquinho diferente, para não ficar aquela coisa de que, então a fórmula do termo geral é só para achar o termo grandão lá longe. Não. Você pode achar qualquer coisa
que tenha na composição da fórmula. Basta você ter as outras, para você poder usar essa fórmula, essa equação do termo geral. Tá? Então aqui eu tinha o último, eu tinha a quantidade, eu tinha a razão, e eu usei a fórmula para achar o primeiro. Beleza. Bom, vamos para mais um exercício, usando aí a fórmula do termo geral, para depois a gente falar da soma. É o seguinte, determine a PA, determine a sequência. Então, determinar a sequência é dizer ali o primeiro, o segundo e o terceiro, para que todo mundo entenda que padrão é esse de soma, né? Então, determine a PA em que o sexto termo vale 7 e o 10º termo vale 15. Olha que questão diferente. Ele está dando termos aleatórios ali no meio do caminho. E ele quer que você diga que PA é essa, ou seja, ela começa onde, ela está somando de quanto em quanto. Então, olha como é que a gente vai desenvolver isso. Eu vou escrever aqui, ó, vou passar aqui para fora o que eu tenho de informação, ó, que o sexto vale 7 e que o 10º, o A10, vale 15. Tá? Então, assim, para a gente achar o primeiro e a razão, se a gente achar o primeiro e a razão, a gente determinou a PA. O que eu vou fazer? Eu vou botar esse sexto e esse 10º em função do primeiro com a razão. Pensa comigo. Olha só. Eu vou reescrever o sexto assim, ó. O sexto termo... eu posso dizer que ele é o quinto mais a razão? Tá, mas eu não sei quem é o quinto. Eu não me interesso no quinto, eu me interesso no primeiro, porque eu quero saber a partir de quando essa razão vai começar. Então, olha, o primeiro, o sexto, ele é o primeiro mais 5 razões. Eu estou usando a fórmula do termo geral aqui, ó. O sexto é o primeiro mais n-1 vezes r. Se o n é 6, n-1 é 5. Mas repara aqui, olha só, fica um entendimento aqui, ó. Vou marcar de azul. O termo final, o índice do termo final é igual ao inicial mais a quantidade de razões que você vai somar. Olha esse 5 mais 1 igual a 6. Você poderia reescrever que o A6 é igual a 2 mais 4R, que o A6 é igual a 3 mais 3R. Tá na mesma lógica. Depende de onde você parte e quantos pulos você dá para chegar onde você quer. Mas como a gente quer determinar a PA, a gente quer o primeiro. Tá? Então, nessa mesma análise, o 10º, gente, ele vai ser escrito como assim, ó. O 10º, ele vai ser escrito como, ó, pera aí de novo, não troquei a cor. Ó. O 10º vai ser escrito como o primeiro mais 9 razões, que é 1 a menos. Ó, olha o que eu marquei ali de azul, vou marcar aqui, que 10 é igual a 1 mais 9. Tá? O índice do resultado final é igual ao índice inicial mais a quantidade de razões. Tá? Bom, e aí a gente tem esses valores, né? O A6 vale 7 e o A10 vale 15. Então, a gente vai fazer um sisteminha. Olha só, ó, A1 mais 5R, que esse é o A6, tá? Isso vale... Vou fazer para vocês o seguinte, vamos botar o maiorzinho em cima. Vamos botar o maiorzinho em cima. Ó, o A1 mais 9R, que é esse, o A10, né? Ele vale 15. Vou botar outra equação embaixo. O A1 mais 5R, ele vale 7. Olha aqui. Sistema de equação. Sisteminha de duas variáveis, um A1 e um R, como se fosse um X e Y. E aí, o que eu vou fazer aqui? Muito fácil. Eu vou diminuir a de cima pela de baixo, porque nessa subtração, ó, o A1 vai ser cortado. E aí eu vou achar a razão de cara. A1 menos A1 cortou. 9R menos 5R dá 4R. E do lado direito, 15 menos 7 dá 8. Se 4R é igual a 8, tá? O R é 8 sobre 4. Então, o R é 2. Tá bem? O R é 2. Achei a razão. Ué, e quem é agora o primeiro termo que eu estou querendo? Eu posso vir daqui, ó. Ó, eu posso vir daqui. Já que eu achei aqui, ó. Já que eu achei que o R é 2, eu posso pegar na segunda equação, que eu podia pegar na primeira também, tá? Então, olha só, o A1, ele vai ser o A1 mais
5 vezes 2, que é a razão, tem que dar 7. Porque A1 mais 5R dá 7, é o A6. Então, se eu acabei de achar que a razão é 2, A1 mais 5 vezes 2 dá 7. Então, olha só, A1 mais 10 dá 7. Então, o A1 ele é igual a 7 menos 10. Então, aqui de vermelho final, o A1 é menos 3. Ó, peguei tudo que eu precisava para gerar essa PA. Então, vamos dar a resposta aqui, ó. Quem é a PA, então? Ó, então a PA, resposta final, ó. Resposta desse exercício aqui. A PA, ela vai ser igual a, ó, PA. Obtenha a PA, tá aqui. Primeiro termo, menos 3. Segundo, eu vou somar 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 2, 3. E aí vai, ó. Botou 3 termos, 4 termos. Todo mundo que olhar para essa PA aqui, já tem tudo dela, né? Se eu perguntar para você agora aqui, ó, pega só a última linha da resposta. Se eu perguntar assim, quem é o 30º termo dessa PA? Você vai usar a fórmula do termo geral, vai usar o A1 como menos 3. Você já viu ali que a razão é 2. E aí você vai lá e vai calcular o 30º, 50º, 100º, aquele que você quiser, que a PA está pronta. Tá? Bom, né? Beleza. Bom, o que temos de importante ainda nessa aula aqui para saber? A gente tem, ó, a soma dos termos da PA. A soma dos termos da PA também, junto com a fórmula do termo geral, é uma fórmula muito utilizada, né? Porque ela tem uma praticidade, assim, um poder incrível de você somar tudo sem fazer nada na mão, nem calculadora. Então você vai usar uma fórmula que você vai somar todos os termos dessa PA. Tem a história do Gauss aí, não sei se quem está, né, se você que está prestando atenção aqui, está prestando atenção nessa aula, você conhece a história do Gauss. Então não foi Gauss que inventou essa fórmula. Tem uma história aí que envolve esse matemático alemão, que ele fez um raciocínio muito rápido para somar os 100 primeiros termos, os 100 primeiros números inteiros positivos, né, de 1 a 100, 1 mais 2 mais 3, que é uma PA de razão 1. E ele fez isso com uma velocidade muito incrível ainda, muito criança. E o raciocínio dele é o raciocínio da fórmula. Bom, eu não vou demonstrar essa fórmula aqui, já vou colocar ela ali direto. A gente vai trabalhar uns exercícios aqui e vai cair dentro de exercício de vestibular para finalizar essa aula aí de reforço e entendimento da PA. Acredito que você tá conseguindo tirar proveito aí das explicações aí desse conteúdo. Então vamos lá, ó. Vou escrever aqui a fórmula. A fórmula da soma, a gente pode usar SN, tá? Como soma de quantos termos? Aí o N você vai escolher, pode somar os 10 primeiros, os 20 primeiros, os 15 primeiros, 100 primeiros, né? Isso está em aberto. Ó, vou botar aqui entre parênteses. Você vai ter que ter o primeiro somado com o último, tá? Multiplicado pela quantidade e tudo dividido por 2. Essa é a fórmula da soma da PA. O primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Repara que nessa fórmula, embora esteja embutido ali, a gente não está vendo, mas a gente não usa a razão. A gente não precisa colocar o R ali. A gente precisa do primeiro, do último e da quantidade, tá? Mas a quantidade é automático. Se eu falar assim, soma esses 100 números aqui, o N é 100. Soma esses 20 números aqui, o N é 20. Tá? Mas tem que saber o último e o primeiro. O primeiro geralmente vem pronto, né? Agora, achar o último vai vir com a fórmula do termo geral. Muitas vezes você vai usar a fórmula do termo geral. Quer ver? Vou fazer esse exercício aqui, esse exemplo aqui embaixo. Calcule a soma dos 25 termos iniciais dessa PG aqui, ó. Dessa PA aqui, ó. Bom, então, deixa eu descer aqui, depois eu trago a fórmula de volta. Bom, eu não vou fazer isso na mão, óbvio. Eu tenho aí o primeiro, eu tenho o segundo. Ó, eu tenho aqui o primeiro é o A1. É 1, né? O A1 é 1. O A2 é 7. O A3 é 13.
Mas assim, eu não vou escrever todos até chegar ao 25º, né? O que eu vou fazer? Eu vou até ele na fórmula do termo geral. Então, vem comigo aqui, ó. Eu vou trazer aqui a fórmula do termo geral, ó. Aqui em cima nessa linha, ó, de novo. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E vou já aqui na linha de baixo, aqui na página quebrada, né, achar o A25. Porque se eu vou somar 25 termos dessa sequência, eu tenho que chegar no último. Então, eu tenho que calcular quem é esse último, que é o A25. A razão aqui, ó, fica fácil de ver, né? A razão é 6. Né, ó. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. Então, está comprovado aí, sem probleminha, que a razão é 6. É só diminuir o da frente e do de trás. Então, ó, o 25º vai ser o primeiro, que é 1, mais 25 menos 1, né, que é 24, vezes a razão, que é 6. Tá? Então, esse A25 ele é igual a 1 mais 24 vezes 6. Tá? Bom, ó, 24 vezes 6, opa, puxei a calculadora. Vamos lá. 24 vezes 6 vai dar 144. 144 mais 1, 145. Então, esse A25, que é o último, ele é... vamos botar aqui, ó. Ele é 1 mais 144, então ele é o 145. Usei a fórmula geral para chegar nele. O que a gente vai fazer agora? Com ele calculado, a gente vai para a fórmula da soma, ó, que é pegar o primeiro, somar com esse cara aí, que é o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. Então, vamos lá. O S25, que é a soma dos 25 termos, vai ser, entre parênteses, ó, o primeiro, que é 1, somado com o último, que é 145, então isso vai dar 146, multiplicado pela quantidade, que é 25, e divididos por 2. Isso é a fórmula. Subir aqui, tá? Então, qual a conta que a gente precisa fazer? Ó, o S25 vai ser igual a 146 vezes 25 dividido por 2. Se você quiser cortar, simplificar o 146 com o 2, isso aqui vai dar 73. Então, você faria 73 vezes 25. Vou chamar a calculadora de novo. Ó, tá ela aqui, ó. 73, vamos lá. 73 vezes 25. Botei uma vírgula sem querer. Vai dar 1825. É o resultado, ó, da soma dos termos dessa PA aí, ó, dos 25 primeiros termos dessa PA. Obviamente que eu não ia fazer 1 mais 7 mais 13 mais 19 mais 25, né? A gente consegue determinar aí de 6 em 6, né? A gente foi lá, calculou esse último, que é o 25º, que ele é 145, jogamos na fórmula. Então, esse é um exercício em que está presente as duas fórmulas da PA, tá? Uma do termo geral, para você descobrir o último, e a da soma, tá bem? Bom, e aí, mais um exercício, para a gente dar uma fixada, que é o seguinte, um pouquinho diferente. Qual é a soma dos múltiplos positivos de 5 formados por 3 algarismos? Tá um pouquinho aberto, né? Onde está falando que isso aí é uma PA? Quando você escrever a sequência que você quer, os números que você quer somar, você vai ver que eles formam uma PA. Quais são os múltiplos de 5? Né? 5, 10, 15, 20, 25. Só que são múltiplos positivos, né? Então esquece os negativos, formados por 3 algarismos. O primeiro número de 3 algarismos múltiplo de 5 é o 100. O segundo é o 105. O terceiro é o 110. E assim vai até, olha só, o primeiro número de 4 algarismos é o 1000. Então,
o último número múltiplo de 5 de 3 algarismos é o 995. Aqui, ó. Essa é uma PA de 5 em 5. Tá? Os múltiplos são PAs, né? Múltiplo de 3 é a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, de 3 em 3. Então, eu quero fazer a soma desses números aí, ó. Olha que trabalhão que daria se a gente fosse fazer 1 a 1, mesmo com uma calculadora na mão. Você vai somando de 1 em 1. Né? Um trabalho danado. Então, só que pensa comigo aqui, ó. Na fórmula, eu preciso do primeiro. Pô, eu tenho. É o 100. Eu preciso do último. Eu tenho. É o AN ali, o 995. Mas eu não sei quantos termos tem aqui. Eu não sei qual é a posição desse 995. Que posição ele está? Então eu tenho que calcular isso usando a fórmula do termo geral. Tá bem? Vamos lá, vamos trazer a fórmula do termo geral de novo, ó. AN primeiro, né, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ó, vamos lá. Quem é o AN? 995. Quem é o A1? 100. Mais, então, esse parênteses n menos 1, ele vai continuar n menos 1, porque a gente não sabe quem é o n. Então, ele vai ficar n menos 1 mesmo. E a razão é 5, porque a gente está somando de 5 em 5. Esse 5 que está aqui, gente, que é a razão, ó, ele multiplica o n menos 1 de maneira distributiva. Multiplica o n e multiplica o menos 1. Bom, eu vou pegar esse 100, vou trazer ele para o lado de cá, já ajeitando, e vou fazer o seguinte, ó, 995 menos 100 é igual a 5n, 5 vezes n, menos 5. 995 menos 100 dá 895. Vamos trazer o 5 negativo para cá, mais 5 é igual a 5n. Bom, invertendo a visão, a gente tem que 5n é igual a 900, que é 895 mais 5. Tá bem? Então, olha só, o n, gente, é 900 dividido por 5. 900 dividido por 5 é 180, tá? Então, ó, o n, peraí, o m não, o n, deixa eu botar ele mais embaixo aqui, ó, desse aqui, ó. Então, o n é 180. O que isso quer dizer? Que o 995 ele ocupa a 180ª posição nessa sequência. Tá? Tem 180 termos, tem 180 múltiplos de 5 com 3 algarismos. Tá, mas eu quero a soma deles. E aí? Vou jogar na fórmula do termo geral, porque agora eu tenho tudo. Vai dar uma conta grande, né? Mesmo usando a fórmula, mas é muito facilitador usar essa fórmula. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Soma, aqui do lado, ó, soma dos termos. Ó, primeiro, fórmula aqui, ó, mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Então vamos lá. Quem é essa soma? Quem é o primeiro? 100. Quem é o último? 995. Quantidade 180 dividido por 2. Que é a fórmula, tá? Então, essa soma vai ser, ó, 100 mais 995 dá 1095. E aí, o 180 por 2, a gente pode dar um corte aqui, vai dar 90, tá? Então, vai ser 1095 vezes 90. Então, beleza. Essa soma aqui, ó, um pouquinho inconveniente, mas a gente vai lá buscar a calculadora. 1095 vezes 90, vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos lá, 1095 vezes 90 deu 98.550, quase 100 mil, 98.000. Tchau, calculadora. Ó, 98.550. Essa é a resposta desse exercício aqui, ó. A soma de todos os números múltiplos de 5 positivos formados por 3 algarismos. Exercício bem legal porque a gente usou as duas fórmulas da PA. O termo geral para chegar na quantidade, né, daquele último número lá, do 995, e aí a gente usou a fórmula da soma para, de fato, chegar
na soma. E agora vamos para o que é mais legal aqui, o que é mais aplicado, que são as questões de vestibulares, tá? Usando o que foi aprendido nessa aula, a gente consegue fazer aí questão da PUC, questão da UERJ, questão do Enem, tá? Questão de vestibulares aí, os principais vestibulares que a gente tem aqui no Rio e geral. Tá? Então vamos lá, questão da PUC do ano passado. Preciso ler um livro de muitas páginas. Meu planejamento de leitura é começar lendo 10 no primeiro dia, 10 páginas. E a cada dia ler 2 a mais do que o dia anterior. PA. Tá? Aí a gente já pegou PA. No terceiro dia, por exemplo, eu vou ler 14, porque no segundo dia eu vou ler 12, né? Pelo que está falando enunciado. Se eu começo lendo 10 e eu vou lendo de 2 em 2 a mais, então 10, 12, 14, 16, 18, vai embora. Quantas páginas no total eu vou ler nos primeiros 20 dias? Olha, não vai demorar muito se você fizer isso na mão, mas esquece, né? A gente vai usar as fórmulas bonitinho aí, porque 20 dias não é muito, mas a gente vai usar as fórmulas. Então, olha só, o que eu preciso saber primeiro? Quanto que eu vou ler no último dia para poder usar a fórmula da soma? Porque eu sei que no primeiro dia eu vou ler 10, tá? Agora, e no último? Eu tenho que fazer essa conta. Descobrindo o último, a gente joga na fórmula e acabou, tá? Então, olha só, o meu A1, ele é 10. A minha razão é 2. E o meu N é 20. Tais são os dados do problema. Identifiquei que é uma PA, é um padrão de soma, cada dia 2 a mais. Começo com 10, depois eu vou de 2 em 2. Então, vamos chegar nesse 20º, ó. Quem é o A20? Quem é ou seja, quantas páginas eu vou ler no 20º dia? A fórmula diz... Vamos trazer ela aqui. Calma. Vamos trazer ela aqui, porque aí a gente fica olhando para ela e memoriza. Ó, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão e vamos embora. Então, ó, o A20, que é o 20º termo, vai ser o primeiro, que é 10, mais, são 20, né? Então, 20 menos 1 vezes 2, que é a razão. Então, olha só, o A20 vai ser igual a 10, mais 19, 20 menos 1, 19 vezes 2. Faz aqui a multiplicação primeiro, o A20 é igual a 10 mais 38. Então, no 20º dia, eu vou ler 48 páginas, tá? Mas o que a gente quer? A gente quer a soma de todas as páginas que eu vou ler. 10, mais 12, mais 14, mais 16, mais 18, até chegar ao 48, tá bom? Então, vamos lá. Tem tudo aqui, ó. Vamos trazer a fórmula da soma que a gente viu nessa aula aqui, ó. Então, ó, a soma dos termos é o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Vamos botar aqui do lado. Quem é o primeiro? 10. Opa. Quem é o último? 48. Vezes a quantidade, que é 20. Dividido por 2. Olha que conta gostosinha de fazer. 10 mais 48, 58. Vezes, olha o corte. 20 corta com 2, que dá 10. Então, a gente vai fazer 58 vezes 10, que dá 580 páginas. Gabarito da PUC, letra E. Muito bem? Legal, né? Então, é isso, olha. É uma questão simples, né? Que até daria para você, gastando um pouquinho de tempo por fazer essa soma na mão, mas a gente pegou a fórmula do termo geral. Imagina que ele falasse que ele vai fazer isso em 500 dias. Aí você não vai fazer na mão, né? Aí você usaria a fórmula do termo geral para achar o A500, que é o último. E aí você meteria na fórmula da soma, que é o primeiro, que é 10, com o valor desse A500, multiplicado por 500, dividido por 2. Então, você faz qualquer soma que você quiser, tendo essas duas fórmulas aí na mão. A do termo geral para você achar o último e a da soma para você, de fato, calcular a soma. Legal, né? Bom, mais um vestibular? Qual é? Qual é o próximo? FUVEST. Ó,
um vestibular da FUVEST. Muito interessante essa questão do ano passado da FUVEST, também usando as duas fórmulas da PA, que diz assim, ó: Joana comprou um celular e dividiu o pagamento em 24 parcelas mensais, que formam uma PA. Então, tá dito, ó, 24 parcelas que formam uma progressão aritmética crescente. As 3 primeiras parcelas foram 120, 126, 132. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. Então, ó, 120, 126, 132. Então, como ela já disse para mim que é uma PA, a razão é 6. Tá dito. E tá comprovado com os 3 primeiros termos. A quarta prestação, ela vai pagar 138, porque ela vai somar 132 com 6, tá? Sabe-se que no final a Joana não pagou a 19ª, né? Então, quanto que ela pagou? Olha que raciocínio interessante. Eu vou ter que somar todas as prestações da Joana até a 24ª. Vou usar a fórmula no termo geral. Então, eu preciso achar a 24ª parcela, a última, né, para fazer a soma. Só que eu vou ter que calcular também a 19ª para subtrair, porque a Joana não pagou ela, tá? Então essa questão ainda tem um algo a mais. Eu vou ali no cantinho fazer essas duas prestações que eu preciso calcular, a 24ª para usar na fórmula da soma, porque ela vai ser minha última, a 19ª para subtrair ela do total, depois de fazer a soma, porque ela não pagou. Então essa é tudo menos essa, tá? Se fosse uma trabalheira manual, o que ela faria? 120 mais 126, mais 132, mais 138, mais 140 e 144, mais 150, vai somando de 6 em 6. Quando chegar na 19ª, ela fala, essa aqui não, né? Vamos lá, vamos no cálculo. Vamos lá, fórmula do termo geral, vamos trazer ela aqui, ó, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos calcular os dois aqui, ó. Vou calcular o A19, vou fazer do lado, e vou calcular aqui o A24. Ó, a gente vai calcular os dois linha a linha, uma boa oportunidade para ver essa fórmula se desenrolar. Quem é o A19? É o primeiro, 120, mais, aqui eu já vou botar direto, ó. Se eu vou até o A19, 19 menos 1 dá 18. 18 vezes 6 razões. E o A24 vai ser o 120, que é o primeiro, mais, como eu vou até o 24, menos 1, 23 vezes 6 razões, tá? Vamos lá então. Quem é o A19? Chamá-la aqui, ó. 18 vezes 6. Vamos lá, não é feio não, porque a gente está aqui, ó, fazendo exercício. 18 vezes 6, 108, tá? Então, 108 mais 120, vamos lá, rapaz, caneta, 120 mais 108, então essa prestação que ela não pagou, ela custou 228, tá? Fica atento que essa aqui a gente vai subtrair do total. A 24ª que a gente precisa para calcular a soma é 120 mais 23 vezes 6. Vamos lá, ó, 23 vezes 6 dá 138, tá? Então, 138 com 120, então a última prestação, ela vale 258, tá? Então, calculei as duas prestações que eu precisava, só precisava dessas duas e da primeira. E agora eu vou cair dentro da fórmula da soma. Vamos lá, qual é a mesma fórmula da soma? Tá aqui, ó. Opa, fórmula da soma dos termos da PA. Primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Então vamos lá, a soma, que a soma é o valor do celular. Depois a gente vai tirar a última prestação. Ó, primeira prestação 120, mais a última 258, vezes 24, que é a quantidade, dividido por 2. Então a soma deu, ó,
120 com 258 dá 378. Vezes, ó o corte, 24 corta com 2 dá 12. 378 vezes 12, que é 378 vezes 12 dá 4.536. Ó, 4.536 menos o valor dessa prestação aqui, ó, que ela não pagou, que é a 19ª, ó, menos 228, vamos lá, 4.536, ó, 4.000 já está na tela aqui, menos 228, isso vai dar 4.308, 4.308, que é o quanto que a Joana pagou. Resposta final da questão aí da FUVEST, ó. Então, gabarito, tá aqui na tela, tá ali, dá para ver ele, ó. Gabarito, letra D de dado, 4.308. Que questão legal, né? E contextualizada. A menina vai comprar um celular, as prestações dela estão em PA crescente, então ela ainda fala que não pagou uma delas, aí você tem que calcular essa para você retirar. Você usa a fórmula do termo geral 2 vezes, acha a última prestação, cai na fórmula da soma. Um bom exercício para você revisitar, para firmar esse conteúdo. Tá? Volte de vez em quando para rever esse exercício, porque às vezes, né, a gente aprende, né? Fala assim, eu tenho que fazer milhões, 100 exercícios diferentes. É bom, mas tem exercícios que fazem você fixar o conhecimento ali daquele conteúdo. Então faz esse exercício algumas vezes, né? Porque você vai associar ele em outros momentos, né? Você vai pegar uma questão de uma prestação de uma casa e você vai falar, putz, aquele lá do celular da Joana da FUVEST, que eu tinha que fazer a soma, tinha que achar o último e tal, aí tirei a 19ª. Então você lembra de exercícios parecidos que você fez, e aí você... é experiência, né, cara? Você fala, pô, já fiz isso aqui é parecido com aquilo que eu fiz e tal. E aí você acessa a tua memória e fica mais fácil. Vamos para mais um aqui, que é qual? Bom, esse aqui é um exercício, uma questão de vestibular da FMP, que ele é interessante. Ele é bem rápido assim, né? Não tem muita informação, e é aquele tipo de exercício que quem não sabe começar fica meio travadão. Olha o que ele fala. Ó, eu tenho uma PA que tal que A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 dá 35. Se eu somar os 5 primeiros termos da PA, eu tenho 35. Ele quer que eu ache o terceiro. Você fala, cara, eu não tenho o primeiro, não tenho a razão, não tenho o último, não tenho nada, ele só tem uma soma. Como é que eu vou achar o terceiro? Então, essa questão é interessante porque ela sai daqui uma propriedade, que eu vou escrever aqui, ó. Tem uma propriedade aqui da PA, que fala o seguinte, ó. O termo do meio, vamos dizer, o segundo termo, ele é igual ao primeiro mais o terceiro dividido por 2. O que isso quer dizer? Que o termo do meio ele é igual à média aritmética dos termos da ponta. Mas isso pode ser... eu posso ser logo o vizinho, o anterior e o da frente, ou pode ser 2 atrás, 2 à frente, 3 atrás, 3 à frente. Você vai ver quando eu for fazer essa questão, você vai entender o que eu estou dizendo. Pô, seria bom fazer um exemplo. Então vamos botar aqui, ó, um exemplo muito simples pra gente pegar essa parada aqui, ó. Vamos botar um exemplo, ó, 5, 10, 15, 20, 25, tá vendo? Tem aqui 5 termos, tá? Então, olha aqui esse termo do meio aqui, ó, o 15. O 15, ele é igual a 20 mais 10 sobre 2. Comprovou? Ó, quem tá do lado do 20? O 20, do 15, o 20 e o 10. Então,
20 mais 10 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, o termo do meio é igual à média aritmética dos seus vizinhos na PA. Isso é uma propriedade da PA. Mas eu posso ir mais à frente. Então, olha só, eu posso dizer que esse cara aqui, que é o terceiro, ele é igual ao 25. A outra maneira de escrever, ó, ele é igual a 25 mais 5 sobre 2. E é, né? 20 mais 10 é 30. 25 mais 5 é 30. 30 sobre 2 dá 15. Então, essa propriedade ela é fundamental para fazer essa questão. Tá? Porque o terceiro termo que eu quero achar, ele vai ser a soma do segundo mais o quarto sobre 2. Mas eu não vou pegar esse não, vou pegar o primeiro e o quinto. Porque o primeiro e o quinto são os termos que entram na fórmula da soma. O primeiro e o último, né? Que é a igualdade 35. Então, olha que questão interessante essa aqui. Vai ficar o desenvolvimento dela assim, ó. Escrevendo a tal propriedade que eu falei, eu tenho que, ó, o terceiro é igual ao primeiro mais o quinto sobre 2. Tá? Essa escrita aqui de vermelho do lado esquerdo é o que eu acabei de falar aqui do lado direito. Tá? O termo do meio ele é igual à média aritmética dos seus extremos. Aí eu pulei 2, né? Eu fui do terceiro, fui para o quinto e voltei para o primeiro. E aí eu vou usar também a fórmula da soma. Ó, a soma, ela é... Como é que é a soma, né? É o primeiro mais o quinto, né? Porque o quinto é o último. Dividido por 2, isso dá 35. Tá? Ó, o primeiro mais o quinto dividido por 2, calma, vezes faltou a razão, faltou a quantidade, vezes a quantidade dá 35. Né? Não é assim que é a soma? A gente viu, tá vendo bastante nessa aula. A soma é o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Então, primeiro mais como ele está dando para a gente no enunciado a soma dos 5 primeiros, então o primeiro mais o quinto vezes a quantidade sobre 2 dá 35. Só que essa quantidade é 5, né? São 5 termos. E esse cara, olha só, vou pintar aqui de amarelo, ó. Quem é esse cara aqui, cara? Isso aqui, ó, é o A3, ó. Esse A1 mais A5 sobre 2, a gente acabou de ver aqui, ó, é o A3. Foi o uso da propriedade, ó, que fez eu verificar isso. Uau! Então, olha só. Então, o A3 vezes 5, que é a quantidade, dá 35. Então, esse terceiro termo, ele é 35 por 5. Ele é 7. Chegamos nele, parecia impossível. Mas usando a propriedade que eu acabei de falar nessa questão, e aplicando a fórmula da soma, a lei que ele deu, né, identificando isso, você chega no terceiro termo que ele quer. Bem legal, né? Questãozinha mandrake é essa aí. Que a gente fica meio desorientado, fala, caramba, como é que eu vou achar o primeiro, como é que eu vou achar o segundo, como é que eu vou achar a razão, como é que eu vou chegar? E aí não chega, né? Olha o que você tem que usar aí. Guarda, essa propriedade é fundamental. Guarda. Bom, vamos para mais uma para a gente fechar essa aula aqui, maneira, que é essa questão do Enem, tá? Uma questão um pouquinho lá de trás do Enem de 2018, uma questão também que envolve as duas fórmulas da PA, tá? Uma questão de vestibular. Então, com essa aula de hoje, você consegue fazer a questão aí do Enem, da UERJ, da FUVEST, você consegue utilizar aí o que você aprendeu e fazer essas questões de boa. Questão do Enem, contextualizada, a questão é o seguinte: a prefeitura de um município decide colocar postes que se inicia numa praça e termina numa fazenda. Como a praça já tem iluminação, o primeiro poste vai ser colocado a 80 metros da fazenda. O primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120, e assim sucessivamente, mantendo-se uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste esteja a uma distância de 1.380 da praça. Olha a PA sendo formada. Ó, vamos dizer que tá aqui a praça, tá? Aí, o primeiro poste está aqui. Qual é a distância? 80 metros. Aí o segundo poste está aqui. Qual é a distância? 100 metros da praça. Então, 100.
O outro, 120. O último, qual é a distância? Cadê? 1380. Olha a PA aí, ó. É uma PA que começa com 80, depois vai no 100, depois vai no 120 e vai finalizar no 1380. A razão dessa PA é 20. O primeiro termo é 80. Agora, quem é esse último aqui? Porque ele quer saber, ó, quanto que a prefeitura vai gastar em poste. Cada poste custa R$8.000. Eu preciso saber a quantidade, né, de poste que tem aí. Vou fazer na mão? Não. Vou usar a fórmula do termo geral. Eu vou fazer a fórmula do termo geral e vou calcular a quantidade. Nessa questão não precisa fazer a soma, né? Não vou somar. É só para saber quantos postes tem e depois multiplicar por 8.000. Vamos lá? Ó, fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos botar o que a gente tem? Quem é o AN? É o 1380. Ele é o último. Quem é o A1? 80. Mais, bom, o N menos 1 vai ficar assim, porque a gente não sabe qual é o N, a gente vai descobrir. E a razão é 20. Vamos multiplicar esse 20 aqui com N com menos 1, é distributiva. E vamos trazer esse 80 para cá. Vai ficar 1380 menos 80 igual a 20N menos 20. 1380 menos 80 dá 1300. Vamos trazer o 20 para cá, somando? Mais 20 igual a 20N. Então, olha, 20N é igual a 1320. Vamos dar um corte no zero. Deixa eu dar uma subida. Vamos dar um corte no zero. Ó, corta o zero aqui, corta o zero aqui. Então, o N, ele é 132 dividido por 2. Ou seja, o N é igual a 66 postes. A gente tem 66 postes que foram implementados nessa rodovia. E aí, ó, bom, resultado da questão, qual é a resposta da questão? É pegar o valor do poste, que é 8.000, e multiplicar por 66. E você chega lá, tá? Chama ela, a calculadora veio. Então, ó, ficou aqui, ó, 8.000 vezes 66, 528.000, tá? 528.000 reais para se instalar 66 postes. Eu só descobri que eram 66 porque eu usei a fórmula do geral, do termo geral da PA, pelo enunciado, ó, 528, gabarito do Enem, letra C. Mais uma boa questão aí envolvendo PA nessa aula que foi de PA, em que você, espero ter aprendido fórmula do termo geral, fórmula da soma, entendido o que é uma PA, classificação, viu como é possível já numa aula fazer exercícios de vestibulares, tá? E tem aqui a playlist de revisão dos conteúdos, principais conteúdos da primeira série do ensino médio, log, PG, função quadrática, função exponencial, conjunto, para você fazer aí uma revisão legal para um concurso, para um próximo ano, uma prova de recuperação, uma prova final, tá bom? Se não se inscreveu, faça isso. Vai ter muito conteúdo aqui nesse canal aqui, constante, tá? E obrigado por você estar aqui mais uma vez. Ou se é a primeira, ou se é recorrente, muito obrigado. Volte sempre. Tamo junto. Abraço.